Oi, oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muitíssimo bem. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 10 principais erros que os imigrantes cometem ao chegar aqui em Portugal. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. O primeiro erro que a maioria dos imigrantes cometem é achar que tudo será uma maravilha. Achar que as coisas vão ser fáceis ou que Portugal é uma maravilha, que não tem problemas, que não tem defeitos, que o país é cor-de-rosa, quando na verdade não é bem assim. E eu não estou falando aqui para as pessoas criarem uma imagem negativa sobre Portugal, virem com pensamento negativo para cá, não é isso. Mas algumas pessoas vê alguns influenciadores ou vê alguns youtubers mostrando a vida ou mostrando as realidades deles e acham que vão chegar e vai ser igual, que vai conseguir emprego rápido, que vai conseguir casa fácil, que vai ser tudo muito simples e muito bonito, quando na verdade não é assim. É muito importante você ter o pé no chão e entender que são processos e talvez para você demore mais ou demore menos que para outros, mas essa imagem de que tudo é uma maravilha é um erro muito grande, porque acaba frustrando muitas pessoas, porque chegam aqui com o pensamento de que tudo é bonito, que tudo é lindo, e quando começam a vir as dificuldades ou o emprego que demora a chegar, ou não consegue arrendar uma casa, começa a se frustrar e daí começa a falar mal do país, começa a falar mal do lugar, começa a falar mal das pessoas, quando na verdade foi só uma falsa imagem que você criou na sua própria cabeça de um lugar ou que algumas pessoas colocaram na sua cabeça. Infelizmente, algumas pessoas falam somente o lado bom, o lado bonito, que é muito bom, mas é importante vocês entenderem que não só aqui, como em qualquer outro lugar do mundo, vão ter problemas, as coisas não são tão simples quanto parecem na internet. O segundo erro é a falta de organização para emigrar, seja para Portugal, seja para qualquer lugar. A falta de organização financeira, psicológica, no geral. A gente viu aí no final do ano passado a mídia caindo em cima de alguns imigrantes aqui em Portugal, de alguns brasileiros imigrantes aqui em Portugal que estavam morando na rua. E a mídia caiu em cima, mas o que aconteceu para aquilo ter acontecido? Falta de organização, falta de planejamento. Dizer vou, mas não organizar o financeiro, não se organizar em nada, simplesmente fazer as bolsinhas, comprar passagem e vir. Gente, é super importante um planejamento, organização, tá? Porque talvez uma pessoa fez um vídeo e conseguiu um emprego em uma semana e aquilo te motivou, eu vou porque em uma semana fulano conseguiu, então também vou conseguir. E acaba por não conseguir emprego, você precisa comer, você precisa ter onde dormir, você precisa do básico. Algumas pessoas vêm sem conhecer ninguém e acabam passando necessidade mesmo, passando apuro, precisando voltar e não tem como voltar. Então, assim, a falta de planejamento é algo muito importante e é um problema muito sério. Você precisa realmente se organizar para vir. Terceiro erro dos imigrantes trocar de emprego com facilidade. Quando a gente estava para vir, eu assisti alguns vídeos de algumas pessoas falando assim: não se apeguem a emprego, aqui emprego é muito fácil, então não se apeguem a emprego. Se esse não der certo ou se não tiver bom, você troca. E hoje eu vejo com a minha experiência que é um erro muito grave. É um erro sério você simplesmente ter isso na cabeça. Porque quando você põe na cabeça que a qualquer coisa você pode trocar seu emprego, qualquer probleminha que você tiver no emprego, você vai simplesmente querer abandonar. E daí você pode arrumar outro, mas você nunca vai conseguir se estabilizar em um lugar. Porque, pela minha experiência, eu acredito que todo emprego no começo é difícil, é um processo para você aprender o que você vai fazer, para você entender como você vai fazer, para você se encaixar numa equipe. É todo um processo. Então, se você fica trocando de empresa sempre, você acaba tendo sempre que fazer o mesmo processo. Então, assim, eu acredito que seja um erro. Não tô dizendo para as pessoas que chegam aqui e trabalham em empregos exaustivos, empregos abusivos, vamos dizer assim, ficarem neles e acharem que tem que ficar no mesmo emprego a vida toda. Não, a gente tem que procurar sempre a nossa melhora, procurar sempre evoluir,
né, no emprego ou em qualquer área da nossa vida. Porém, assim, não tenham em mente que, se eu perder esse, eu arrumo outro. Não, porque às vezes, por exemplo, pode ser um emprego mais difícil, mais pesado, mais cansativo, mas que você vai, e aos poucos você vai trabalhando, você vai tendo na sua cabeça que você precisa se estabilizar, porque quando você imigra, o processo de você se estabilizar, ele demora muito. Não é porque você conseguiu um emprego e uma casa que você está estabilizado, não. É um processo que leva tempo, talvez leve anos para algumas pessoas para conseguir ter uma estabilidade mesmo. Então, assim, não foquem em estar trocando de emprego por qualquer problema, não. Se fixem, se estabilizem no emprego e quando vocês tiverem estabilidade, né? Óbvio, vocês precisam ter essa visão. Esse emprego que eu tô, eu consigo ficar nele, é um emprego tranquilo, é um emprego, né, que dá pra eu ficar, dá pra eu me estabilizar nele, fique, se estabilize. E depois, com o tempo, se você quiser uma melhora, se você quiser mudar de emprego, se você quiser mudar de área, vai e muda. Mas não fica nessa de estar trocando de emprego sempre. Quarto erro: se empolgar com o poder de compra ao chegar aqui. Esse é um erro muito comum, né? Inclusive, eu acho para nós brasileiros, pela questão da diferença do euro para o real. E com o poder de compra aqui em Portugal, é muito bom. Então, quando você chega, por exemplo, uma coisa que no Brasil é 200, 300 reais, e você chega aqui, 20, 30 euros, você olha e seus olhos enchem e você, isso é barato, e se empolga e compra. E sai comprando, é um erro muito normal e muito frequente. Porém, tenham cuidado, porque nesse processo, às vezes, você acaba exagerando demais. Cada um compra o que quer, cada um faz com o dinheiro o que quer. Porém, é um erro muito frequente você se empolgar demais. Você, tudo que vê, você quer comprar, porque na cabeça de todo imigrante recém-chegado aqui em Portugal, tudo é muito barato. Com o tempo vai passando, você vai vendo que aquilo não é tão barato. Você vai começando a ter noção do que é barato e do que não é barato. Porém, é muito comum. Eu mesmo, quando eu cheguei, que eu olhava as coisas assim, eu falava pra Tom, no mercado, no supermercado ou no loja, eu falava, meu Deus, como isso é barato, e ficava louca querendo comprar. Óbvio, eu não saí comprando tudo, mas eu queria estar comprando porque na minha cabeça era muito barato. E isso acaba atrapalhando, porque você começa a ter uma visão muito consumista das coisas. Então, se tudo que você vê, você for comprando, você vai acabar virando um consumista, né, em excesso, e você vai acabar fugindo do seu propósito, do motivo pelo qual você veio. Quinto erro: focar nos grandes centros. Lisboa, Porto, Braga. Muitas pessoas, quando pensam em vir para Portugal, focam muito nos grandes centros e esquecem que existem cidades menores que também são boas opções para você morar, para você trabalhar. No meu caso e no de Tony, a gente mora numa cidade menor, que o custo de vida é menor, que o arrendamento é menor, que a gente trabalha e consegue viver muito bem. Porque, por exemplo, uns grandes centros onde a maioria das pessoas visam, o arrendamento é maior, né? Óbvio que tem seus lados positivos, por exemplo, transporte, mas no geral, o custo de vida se torna muito mais alto. Então eu vejo esse um erro muito frequente das pessoas quando pensam em vir para Portugal, focar nos grandes centros. Existem muitas possibilidades em cidades menores, muitas empresas. Portugal é um país que produz bastante, então tem bastante empresa também nas pequenas cidades. Então é uma boa opção também para vocês que estão pensando em vir pesquisarem as cidades mais pequenas, né? O custo de vida é menor, então você acaba conseguindo se organizar melhor. Porque se você recebe um salário igual você receberia numa grande cidade, mas o seu custo de vida se torna menor do que se você tivesse numa grande cidade, você acaba conseguindo se organizar melhor financeiramente, ter, vamos dizer assim, sobrar um pouco mais de dinheiro para você conseguir se organizar mais. Sexto erro: a falta de paciência nos processos. Julie, o que é que tu tá falando? Eu tô falando de, por exemplo, as pessoas chegam aqui, como eu citei o exemplo, acham que vão em uma semana arrumar casa, arrumar moradia, arrumar arrendamento, né? Arrumar um trabalho
e pronto, e vai ser assim. Não, gente, demora. Óbvio, para algumas pessoas é muito rápido. Realmente, com uma semana você consegue um arrendamento, uma casa, você consegue um trabalho, mas para outras pessoas não. E algumas pessoas vêm com esse sentimento, ficam frustradas e começam a reclamar da vida e a se estressar e a falar mal. Porém, assim, gente, cada processo é um processo. Entenda que às vezes vai realmente demorar e não precisa perder a paciência. Entenda e venha com a consciência de que alguns processos demoram mais que outros e é normal. Às vezes eu posso arrumar uma casa rápido, mas eu posso passar, sei lá, 3, 4 meses para arrumar um emprego. Às vezes eu posso arrumar um emprego em uma semana e demorar para arrumar um arrendamento, sabe? Tudo é uma questão de paciência. Você precisa ter paciência, você precisa entender que não é só chegar aqui e as coisas vão cair na sua mão. Não, você precisa correr atrás como você precisaria correr em qualquer outro lugar que você esteja. Você precisa ter paciência para entender que não é só chegar. É você correr atrás de um emprego, é você correr atrás. E às vezes demora, e às vezes é rápido, mas que você precisa ter paciência nesses processos. 7º erro: confiar em desconhecidos. Gente, isso é um erro muito sério e muito grave. Infelizmente, algumas pessoas confiam em alguns influenciadores que pintam rosa as coisas, que mostram que tudo é bonito. Em questão de arrendamento, acontece muito, infelizmente acontece muito, das pessoas estarem no Brasil, entrarem em contato com alguém daqui sem conhecerem, e na tentativa de facilitar um pouco a vida para quando chegar aqui as coisas serem mais fáceis, arrendarem casa, arrendarem apartamentos, arrendarem T0, T5 e mandarem o dinheiro, trabalharem, suarem para conseguirem o dinheiro, mandar para cá e quando chegar aqui ser golpe. Não tem casa, não tem pessoa, não tem nada, né? Infelizmente as pessoas do mundo são assim, as pessoas usam da boa vontade de alguns para prejudicar outros, né? Mas isso é algo muito importante. Não confie em desconhecidos. Tenha um máximo de cuidado, com o que você acredita, com o que você assiste, com as pessoas que você fala que você não conhece pessoalmente. Por exemplo, às vezes você entra em contato com alguém que é daqui e a pessoa fala que vai te arrumar emprego. Meu marido, ele conhece um rapaz no emprego dele que veio com uma promessa de trabalho maravilhosa lá do Brasil, que ia ganhar não sei quantos euros, e quando chegou aqui não tinha, né? O cara tinha uma profissão muito boa, né? E foi dado para ele que ele iria trabalhar na profissão dele. Enfim, pintaram as coisas rosas para ele. E quando o cara chegou aqui não tinha, e ele teve que trabalhar, ele trabalha lá com meu marido, trabalhar numa fábrica, trabalhar duro, pesado, para conseguir se organizar e se sustentar aqui, porque não tinha o emprego, ele não tinha como voltar para trás, e pronto. Tudo que ele tinha, ele investiu na viagem, porque ele acreditou na promessa que ele tinha aqui, e quando chegou aqui não tinha nada. Então, vocês tomem muito cuidado com qualquer tipo de promessa de trabalho, de casa. Pesquisem muito bem tudo que vocês vão fazer, para onde vocês vão, para vocês não acabarem não caindo em golpes. 8º erro: turistar quando se vem morar. Eu não tô aqui falando que quando você chegue não é para você, se você tiver a oportunidade de conhecer, de viajar a alguns lugares, para você não fazer isso. Mas eu vejo muita gente que vem para morar, vem aqui no intuito de morar, de fazer a vida, de se estabilizar, e quando chega aqui, com as possibilidades que são mais fáceis de viajar, de ir para vários lugares, acabam indo nesse ritmo, e todo final de semana é saindo, é viajando, é turistando. Gente, para turistar você gasta, né? E quando você chega, todo gasto, ele representa muita coisa. Às vezes você acha que você sair toda semana num... Ah, mas é porque é 10 euros, é 20 euros que eu gasto numa saída. Tá, mas se toda semana você for saindo, no final, quando você chegar no fim do mês, você não vai ter nada.
e você vai tá rodando em círculos. Então, assim, ter esse cuidado. Por que que eu vim pra cá? O que que eu vim fazer aqui? Ter sempre isso em mente pra você acabar não se perdendo, sabe? Óbvio, é muito bom, não tô dizendo pra vocês não passearem. Por exemplo, eu e Tony, a gente se permite. A gente olha um pro outro, vamos sair pelo menos, nem que seja uma vez no mês, mas vamos sair. As coisas aqui são muito corridas, a gente trabalha bastante, então a gente se dá esse luxo de ir no shopping, de comprar alguma coisa que a gente quer, mas sempre com o pé no chão para não perder o foco, porque senão, óbvio, a gente trabalha, a gente recebe dinheiro, porque que a gente tem dinheiro, então a gente vai sair toda semana, a gente vai estar turistando, a gente vai estar bancando nas redes sociais uma vida de viagem, de aquilo, sendo que não é a nossa realidade. Chegando no fim do mês, a gente termina zerado, sem dinheiro, e aí vai ter que trabalhar no outro mês tudo de novo e só trabalha para viver. E não é esse, pelo menos o nosso foco não é esse. Então eu vejo que esse é um problema e um erro de alguns imigrantes aqui em Portugal. O nono erro se encaixa no oitavo, que é você gastar tudo que você recebe, né? Você receber e você simplesmente ir gastando e não ter noção. Por exemplo, acredito que todo mundo que chega precisa pagar um arrendamento, um aluguel, uma água, uma luz. Porém, eu acredito que ninguém venha para Portugal só para isso, só para trabalhar e sair, trabalhar e sair. Eu acredito que a maioria das pessoas que venham com objetivo, né? Então, se você só trabalha para gastar, você acaba por não se organizar financeiramente, você acaba por ter uma vida normal que você tinha no Brasil. Então, não faz sentido nenhum você imigrar para outro país para tentar ter uma vida. Óbvio, algumas pessoas vêm pelo conforto daqui, né? Mas até para quem vem morar, que quer continuar aqui, que quer fazer a vida aqui, você precisa se organizar. Quem vem e pensa em voltar daqui a alguns anos, né? Depois que tiver organizado, comprado uma casa, não sei, cada um tem os seus objetivos. E voltar para lá, todo mundo precisa juntar alguma coisa, todo mundo precisa organizar e juntar algum dinheiro, alguma coisa. Porque senão não faz sentido você dizer que você só veio para um país para viver aqui, para ver como que é o clima. Eu acredito que nenhum imigrante venha nesse pensamento, acredito eu. Imaginei sempre que vocês precisam ter um caixa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer também. A gente tá em outro país. Infelizmente, pode acontecer alguma doença. Você que tem um carro, o carro pode avariar, pode quebrar. Pode acontecer mil coisas na vida de qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer pessoa, não só nós imigrantes, mas principalmente a gente, por quê? Porque a gente está longe de casa, a maioria não tem família, não tem quem se apoiar, não tem uma rede de apoio para caso aconteça alguma coisa. Então você precisa estar sempre com um passo à frente, você precisa estar sempre à frente, pensando, e se acontecer alguma coisa, eu preciso ter uma reserva para isso, né? O 10º erro dos imigrantes é chegarem aqui sem objetivos. E quando você chega sem objetivos, acaba acarretando todos os outros 9 erros que eu falei. Você se empolga, você gasta dinheiro, você não tem controle, você quer turistar. Quando você não tem um foco, você acaba indo para onde o vento te leva. Então é muito importante você ter um foco, você ter um objetivo quando você chegar aqui. Tá, eu tô indo para Portugal por quê? Porque eu quero comprar minha casa. Então tenha sempre em mente, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar minha casa. Eu tenho o objetivo de juntar tanto por mês, então eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para todo mês, tanto por mês, eu depositar lá na minha conta. Não, eu quero imigrar para Portugal porque eu quero, sei lá, qualquer sonho que você tenha, comprar um terreno, comprar isso. Eu tenho uma meta de ter 1 milhão, sei lá. Então, eu tenho essa meta, então eu vou correr atrás. Porque quando você tem uma meta na sua vida, você consegue guiar a sua vida naquilo. Quando você não tem meta, quando você não tem um propósito, quando você não tem um objetivo, qualquer coisa que aparecer você tá aceitando. Bom, gente, o meu vídeo hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês aí a evitarem alguns desses erros, né? Cometi alguns deles e tô aqui também para poder ajudar vocês a quem sabem evitarem também, né, esses erros. Peço para vocês, por favor, curtam o vídeo, comentem. É muito importante para o algoritmo do
YouTube entender que você gostou do vídeo, encaminhar aí para mais pessoas e assim fazer o canal crescer. Se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, Julie Tenório, eu tenho postado bastante coisa lá também, eu interajo mais lá, né, durante a semana. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.